e para a voz passando. Na setinha. Não, aqui. Não tá indo, não. Ah, porque ele está em PDF, então, Ah, ele vai passando assim. Vai passando assim. Pessoal, tá em PDF, tá? Eu vou ir passando aqui. Aí, se alguém tiver alguma dúvida, tá? Nossa plenária de prestação de contas, 7ª plenária, conforme a portaria 24 de 2022, que já pré-estabeleceu as datas, né? Nossa... Alguém está com o microfone aberto, está fazendo muito barulho aí. entrou no seu computador? Ok? Então, eu vou passando, né? Aí a gente já mandou no e-mail aí a sequência da plenária. A gente vai passando para tirar a dúvida. Se a gente puder dirimir a dúvida, a gente dirime, né? Sendo que os setores ficaram disponíveis aí durante a semana para qualquer questionamento. Em seguida, a gente faz a votação, tá? Então, prestação de contas parciais, segundo trimestre. Demonstrativo de receitas e despesas, segundo trimestre. Então, como a gente já está acostumado, né, no começo do ano entram as anuidades, e aí nos outros meses, a partir de abril, começa a ter uma queda na arrecadação. Então, aqui está um déficit em abril de 120, né? Aqui está as principais receitas e as principais despesas, né? Então, as nossas receitas, basicamente, são de anuidades, né? No mês de abril. As despesas, sempre as maiores são remuneração de pessoal e a cota parte do Conselho Federal. E aí você tem todos os encargos de pessoal e também as diárias, passagens e auxílios. Tá? Aqui tem um gráfico, né? Todos já receberam. Deixa eu só explicar. A questão que está ali nas despesas, as provisões de folha de pagamento, isso já são provisões que a gente faz para a questão de 13º, né? Essas outras despesas que vão acontecer, tá? Então, só para esclarecer. É tudo relacionado à folha, né? Isso. Os encargos sociais, né? Os impostos e, no caso aqui, as provisões, que é 13º, auxílio, né? Esse ano não teve auxílio funeral, não, ainda tem. Aí, maio, né? Maio, receita 600, despesa 856, um déficit de 223.693. E aí você mantém aqui sempre uma coisa proporcional, né? Em maio tivemos eventos, tivemos, né, pagamento de diárias internacional também, né? Que foi no caso do conselheiro Márcio. Então, a gente teve um aumentinho aqui no auxílio representação, diárias e passagens. Teve o CIFI, né, lá em Santa Catarina, que a gente apoiou quase 20 profissionais, né? Então, realmente houve um aumento aqui do auxílio, das diárias, das passagens. Descendo. Aí aqui já retomou ali o patamar mais ou menos de abril, em junho, de déficit de 176 mil. Aqui manteve, né, mais ou menos o mesmo padrão, né, de cota parte, remuneração de pessoal e auxílios diárias e passagens. Não, deixa eu dar isso. E aqui a gente já tem o consolidado, né, abril a junho, com toda a nossa receita e despesa somada nos 3 meses. Então, aqui já fica no trimestre inteiro, né, a proporção de todas as receitas, né, o que a gente recebeu e o que a gente gastou, né? E aqui a gente é importante destacar que a partir de março, né, de abril, desculpa, não tem mais aquela
aquela despesa de desconto de anuidade, né? Porque o desconto ele é proporcional e ele encerra em abril, né? Que também era uma despesa que pesava para a gente, né? Que era 20, 15, depois 10%, né? Isso. Uhum. E aí essa despesa, a partir de abril, não tem mais. Quem não usar o desconto até março, em abril já tem que pagar a anuidade cheia. Então, aqui, abril a junho consolidado, receita, né? Despesa, e a gente tem uma proporção, o acumulado aqui de déficit de 530. Aqui a gente tem um gráficozinho. Aí aqui a gente já consolida, né, janeiro a junho, já somando com o primeiro trimestre, né, para ter uma noção, principalmente para o Erickson, que está participando, né, da primeira plenária, que aí já pega assim, às vezes assusta, mas a gente faz um caixa no começo do ano e aí vai controlando, mas geralmente, atualmente, a gente tem já planejado sempre estar usando também o nosso superávit acumulado nos anos anteriores. Então, aqui ó, a gente tem o superávit de 734 em janeiro, 376 em fevereiro. Com as despesas de março a junho, a gente tem um acumulado hoje de 566 mil. Né? Então, a gente está no saldo positivo no ano de 566 mil. Qual a diferença disso aqui? Ah, tá. Só para a gente ter uma comparação, como a gente melhorou o caixa em relação ao ano passado, né? Aqui é 2022, esse ano, 566 mil. Não, é o seu contador que... E aqui, em 2021, a gente tinha 496. Então, a gente conseguiu acumular aí um pouquinho mais, 60 mil a mais, né? Aí a gente está agora, conseguimos fechar o contrato do cartão de crédito, né? Já assinamos. Então, a partir aí das próximas semanas, a gente vai estar trabalhando a recuperação das dívidas com pagamento por cartão de crédito. Então, a gente está com essa perspectiva de conseguir recuperar uma boa parte aí das dívidas antigas, porque aí facilita o pagamento, né? Outra coisa importante, só para colocar, pessoal, é que foi feito um estudo, não sei se vocês lembram, com relação ao aluguel, né, e o condomínio, e a gente viu que antecipar a gente estaria ganhando, né, em termos de valores. Então, a gente fez esse contrato e a gente antecipou, então, tá? Para a gente poder estar tendo ganhos, né, na questão do condomínio e do aluguel aqui. Sim, a gente fez o estudo, né, da aquisição da sede, tinha um grupo de trabalho, então o grupo de trabalho aqui de Brasília decidiu por bem continuar aqui, que é mais vantajoso continuar no shopping do que adquirir um imóvel, porque a gente não conseguiu um imóvel desse padrão, né, pelo valor que a gente tem em caixa. E aí também a gente fez um estudo, e aí o valor que fica aplicado hoje no fundo soberano, ele rende um pouquinho acima da poupança. E aí a gente antecipando o aluguel com o uso, né, obviamente a gente vai suplementar com o uso do superávit, essa antecipação ela rendeu bem acima do fundo, né? E também garantiu para a gente, né, ter aqui um local tranquilo até o final da nossa gestão, que é em dezembro. Ainda conseguimos de brinde um depósitozinho para tirar a nossa papelada daqui, só com o custo mesmo assim, do metro quadrado, o mesmo valor que a gente está pagando, sem ter que pagar condomínio, água, energia. Então, assim, ficou bem baratinho, ficou menos de acho que 500 reais, né? 500 e poucos reais por mês. Então, se a gente fosse alugar qualquer coisa para tirar isso daí, digitalizar, a gente ia gastar muitas vezes mais. Então, assim, a gente conseguiu fazer um negócio muito bom aqui, e com os pareceres jurídicos deu tudo certo.
A gente antecipou o aluguel, então também tem esse gasto aí que consta. Aqui a remuneração de pessoal bruta, né? A gente, como é o gasto maior que a gente tem uma normativa que a gente não pode gastar mais com comissionado do que com efetivo. Então, tem a comparação aqui, ó, dos gastos. Então, a gente conseguiu manter sempre os comissionados, o gasto com comissionado, abaixo do que com o gasto com os efetivos, né? E aqui a gente tem os gastos com os estagiários, né? Que a gente, né, reduziu bastante o número de estagiários. E a novidade é que esse ano a gente fez um contrato com o FEComércio, né? A gente fez um processo licitatório, o FEComércio ganhou para a gente ter a cota de jovem aprendiz, que é obrigado por lei né? E que a gente consegue ter um profissional que pode ficar mais tempo, né? Com CLT, né? Então, o estagiário, muitas vezes a gente perde aquele estagiário bom. E aí o jovem aprendiz a gente tem até 5, mas a gente está com 3 só, né? Uhum. A gente está com 3. E a gente conseguiu ter essa possibilidade do jovem aprendiz aqui em Brasília, e agora a gente está fazendo o processo para fazer em Goiânia também. Auxílio representação, diárias e passagens. Só lembrando que tudo isso está no nosso novo portal da transparência, tá? É atualizado aí praticamente semanalmente, algumas coisas e outras mensalmente. Auxílio representação, diárias e passagem, a gente lança por semana lá. Então, lá tem tudo, das justificativas das viagens, dos gastos, né? Aqui está abril. Então, assim, a gente vê que o nosso gasto com colaborador ele tem aumentado bastante, né? Porque o nosso edital aí de apoio ao profissional está em pleno vapor. Então, o pessoal realmente está usando, está indo para os congressos, né? E está solicitando as diárias, né? Para arcar lá o hotel, né? As despesas lá. E, obedecendo os critérios, está bem bacana essa parte aqui, está funcionando bem, né? Aí a gente tem aqui maio, como eu disse, a gente teve 2 eventos grandes que, né, teve o Congresso de Fisioterapia Aquática, teve o Congresso Brasileiro de Fisioterapia Respiratória, que tiveram vários pedidos, né? A gente tem termo de cooperação com a Sobrafi Brasília e com a Sobrafi Goiás, também a gente apoiou o pessoal da diretoria, né? Tá indo. Então, teve esse aumento do gasto aqui. Alguns conselheiros também tiveram presentes, eu participei da cerimônia de abertura. O Júlio foi nesse, da Aquática, o Júlio e a Viviane foram também. Então, assim, essa questão aqui não tem como a gente fugir, né? A gente tem o edital de apoio, tem os eventos, a gente é convidado, né? Por uma questão óbvia, a gente, quando pode, vai ou envia conselheiro para estar indo, né? Aí você vê que junho já reduziu, né? Porque não foi tanto evento como teve em maio. Aqui é o consolidado, né? Basicamente, a dos empregados, né, são as idas a Goiânia, que, assim, quando não tem pernoite, ou as vindas a Brasília, não se paga diária, tá? E basicamente, é a fiscalização, né? Então, esse valor de diária para empregado é dos fiscais aí de Goiás, que vão nos municípios do interior, e a gente tem uma rota semanal que eles fazem eles fazem uma semana fora, né? Fazem os municípios mais distantes, retornam, ficam uma semana na capital, na outra semana vão de novo, né? De forma de rodízio. Então, quinzenalmente, a gente tem esse custo aqui já previsto. Então, aqui está consolidado, né? No total de 617 mil. Aqui são as despesas gerais, né? Que a gente coloca tudo aqui já bem detalhadinho, né? Então, dividido, né? Brasília de um lado, Goiânia do outro, né? Então, os 3 meses, condomínio, energia,
água, né? Locação, que aqui no caso é o imóvel alugado, seguro, aí tem a parte do correio, enfim, telecomunicações, que é a internet, né? A internet não, as contas de telefone, né? Os celulares da fiscalização, enfim. Terceirizados, que basicamente é serviço de limpeza, né? Aqui são dois, né? Pelo tamanho, um de manhã e outro à tarde, e em Goiânia a gente tem apenas uma pessoa. Combustíveis, peças e acessórios. E aqui, despesas miúdas de pronto pagamento é o uso do cartão de suprimento de fundos, né? Aí aqui já pegando todo semestre, tá? Todo semestre consolidado de janeiro a junho no mesmo padrão, ok? Essa é só uma comparação, né, dos outros anos. Uhum. Tá aí a comparação, né, dos anos anteriores, né? Então, 17, 18 houve o superávit, em 19, né, já houve a gente já entrou em dezembro, então já teve uma queda. 2020 veio a pandemia, né, e a gente teve um déficit, e aí usou, né, o acumulado dos anos anteriores para suplementar. 2021 mantivemos aí o mesmo padrão. Até agora, até o momento, 2022, a gente está no azul ainda, né? Então, aqui está o fluxo de caixa consolidado, ano a ano, né? E aqui só 2022. Então, hoje, a gente está com esse valor aqui em caixa, tá? Então, hoje a gente tem 4.854.457. Hoje não, né? No dia que foi feito esse PowerPoint, na semana passada. Então, né, comparando aqui que a gente está ainda com 600 mil aqui, você tira daqui, vai ficar mais ou menos 4.200.000, né? Então, a gente está aí com caixa de 4.200.000, com o acumulado dos anos anteriores, que a gente pode trabalhar aí até o fim da nossa gestão, de uma forma segura, tranquila, mesmo que a gente não consiga atingir a arrecadação 100% esse ano, a gente tem uma reserva e nos dá segurança para trabalhar. Certo, Yara? Fazer mais alguma coisa assim? Não? Pessoal, então é isso. Obrigado, né? Quem fez aqui foi... Quem fez foi o Vanderlei. Agradecer aí a ele. A gente vai ter uma reunião aí na próxima semana. Ele está com a filha fazendo vestibular, né? Medicina. E aí está rodando o Brasil aí com ela para tentar fazer aí a passar. Alguém tem alguma dúvida? Não, é para compartilhar. Como é que faz? Lá em cima, na barriga. Ok, voltando aqui. Tá, então, vamos dar seguimento agora, aí passar para o João, para ele tirar as dúvidas e, em seguida, proferir o seu voto. João? Bom dia, presidente. Bom dia a todos os colegas conselheiros e conselheiras. Eu não tenho dúvidas, né? O relatório e a apresentação está bem clara, foi enviado com a devida antecedência. O portal da transparência auxilia bastante, né, a nossa compreensão, a nossa tranquilidade de entender todas as rúbricas que aí estão. Então, de minha parte, eu não tenho nenhuma dúvida e aprovo o relatório apresentado. Obrigado, João. Yara?
Aprovado. Rosa, Aprovado. Naum, Naum, O áudio está fechado. áudio e o vídeo está fechado. Isso, desculpe que o computador travou aqui para poder ligar o áudio. O detalhamento está muito bem feito, bom ver que a saúde financeira do CREFITO está excelente, né, considerando todo o movimento que a gente tem, está muito bem organizado, aprovado. Só colocando o final do ponto de pauta, eu tinha pedido só para fazer um informe, tá, do Congresso Mundial de TO. Erickson, Bom, eu achei, mais uma vez, eu quero agradecer o convite aqui para participar. Para mim é muito novo. Eu fiquei um dia olhando, eu imprimi, fiquei olhando, achei dinâmico a forma como foi exposto e tentei compreender o processo todo, sabe? E dos acumulados, dos déficits, dos superávit, e para mim ficou muito claro também. Então, eu aprovo, não tenho dúvida. obrigado, Erickson. Nara, Bom dia, pessoal. Eu também aprovo, mas eu queria fazer algumas considerações, tá? Acho que o relatório ficou excelente também. Eu acho que é muito importante que a gente venha percebendo que eu tentei olhar em algumas imagens que apareceram, né? E é importante a gente perceber que, assim, a despesa com o pessoal, que é muito característica de qualquer empresa de serviço, ela sempre é um percentual alto, né? Quase 30%. Eu acho que é interessante a gente observar e que isso não vem crescendo, né? O que é muito comum em qualquer empresa, que vai contratando e a despesa com o pessoal vai só aumentando. Então, eu reparei que não tem aumentado e isso é muito positivo. Em contrapartida, eu queria fazer uma sugestão, eu não sei se existe já, mas que existisse uma meta mensal para o auxílio representação em congressos. Porque como deixa muito aberto no conselho, no site, tudo, então, assim, a gente sabe que as pessoas também abusam um pouco, entre aspas, né? Então, vai ter um congresso, vou pedir. Então, quanto mais a gente comunicar, mais vai ter gente pedindo. E aí isso pode virar um saco sem fundo, né? A gente vê que está aumentando muito, então tem alguns critérios que já existem, mas também tem uma meta, tipo, a gente gasta, vou chutar aqui, 10 mil reais por mês, entendeu? Com isso. E aí, a partir do momento que alguém pede e a meta acabou, cara, não tem como. A pessoa pede num próximo, porque senão fica um saco sem fundo, né? É uma sugestão minha, para que a gente controle um pouco mais os gastos. Em relação também aos gráficos, né? Eu acho legal fazer esse comparativo, assim, com as despesas maiores, tipo folha de pagamento, né? Então, colocar lá visualmente para a gente, tipo assim, janeiro gastamos tanto, fevereiro gastamos tanto, só das despesas com o pessoal, por exemplo, que é muito representativo, né? Para a gente observar se tem caído, se tem aumentado, se tem permanecido, né? Eu, no meu olho, batendo o olho assim, vi que permaneci, mas essas despesas que representam percentualmente maior, eu acho importante a gente acompanhar dessa forma. Estou falando pra caramba, né? não, tá de boa, porque esse que você está falando aí tem, Nara. A gente tem ela lá, cota parte, não sei o que, pessoal. E aí, depois que acabou, eu apresentei uma só de pessoal. Entendeu? Eu sei, mas aí está comparado, eu acho, assim, estagiário, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, entendeu? Mas tem um mês. Não, tem um mês. Aí, foi nesse mesmo que eu comparei, entendeu? Mas você tem que ficar olhando e olhando, assim. Tá, não tem um gráfico, entendeu? Só isso, mas, assim, é coisa besta isso, entende? Mas, sei lá, de com repente, relação é uma sugestão só. Com relação à questão dos apoios também, Nara, a gente já identificou essa dificuldade mesmo, assim. Temos critérios, então as pessoas têm elas não podem ir mais que 2 vezes no ano, entendeu? Tem critérios já estabelecidos. Só que a gente, por exemplo, estourou o contrato de passagens, vai ter que fazer um aditivo agora, as passagens subiram demais. Então, o que a gente fez? Se você entrar lá agora, no site, lá na parte de apoio a eventos, no aviãozinho, você vai ver lá que tem uma mensagem que está suspensa por 30 dias. Então, a gente já suspendeu, vai sentar agora essa semana para reestruturar tudo, reestruturar os editais, né?
para levar para a diretoria para aprovar. Então, essa questão aí, né, desse aumento já foi mapeada, né? E aí a gente já vai estabelecer isso já, e aí Não, beleza. 30 dias para reorganizar isso daí, tá bom? Nara, Oi. eu anotei aqui a sua sugestão, é uma coisa que preocupa muito, né, a área financeira. Eu só queria te deixar tranquilo o seguinte, a gente não atende tudo que as pessoas pedem, não. Porque realmente não tem condição, né? Você tem uma ideia, recentemente a gente recebeu uma solicitação de 15 passagens aéreas, não sei quantas diárias, e as coisas não são assim, não. Elas são analisadas primeiro, né? Como o Sérgio colocou, tem a questão do edital, depois a gente olha a questão financeira e depois ainda o presidente dá Não, eu imagino que seja assim mesmo. Mas eu acho interessante, sim, o que você colocou, até porque esse processo todo, né, da questão do evento, muitas vezes, na hora de eu dar, né, assinar lá, liberando, eu fico sem saber algumas informações. Então, agora, já de um tempo, a gente está lá no financeiro resgatando todo esse informativo, né, das pessoas que já foram, o que já foi beneficiado, enfim, para que também a gente possa estar fazendo de uma maneira justa, segura, né? Que a minha preocupação maior é isso, de não dar um passo maior do que as pernas, né? Mas está porque gestão. eu fico pensando assim, tipo, no segundo semestre a gente não tem nenhuma arrecadação, ou tem? Tem, mas pouco. Tem Pouco, menor. né? A gente está trabalhando agora no segundo semestre, então vai ser um trabalho intenso mesmo, com a negociação para recuperar as dívidas antigas através do pagamento com cartão de crédito, né? Excelente. E a gente fazia o pagamento com boleto, aí o cara pagava a primeira, depois não pagava mais, entendeu? Isso, com certeza. Com cartão de crédito a gente está, então assim, a gente estava aguardando, né? Igual academia, né? Aguardando ansiosamente assim, esse contrato sair, né? E a gente conseguiu finalizar ele essa semana. E assim, eu acho interessante também a questão da gente ter um caixa tão bom, né? Isso é muito importante. Mas eu acredito, não sei, que de repente a gente deveria usar mais esse caixa com comunicação, com até, por exemplo, a empresa do advogado, né, que vocês falaram que ia terceirizar, ia contratar para a questão do empoderamento da fisioterapia, que passou aquele negócio no STF, lembra? Né? Isso eu acho extremamente importante, sabe? Usar esse dinheiro em prol da valorização das profissões. Né? Então, a comunicação com a população da importância do que para que serve, entendeu? Porque assim, a gente vê, gente, que está cada dia pior, entendeu? A valorização da profissão. Se os médicos estão sendo tratados igual lixo, eu nem sei dizer sobre fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, essas coisas, né? Então, usar nesse sentido, e assim, eu, enquanto empresária, eu sei que os conselhos, né, vão apoiar a questão do piso salarial, eu imagino isso, porque politicamente é mais importante, né, dessa forma. Mas, assim, é algo muito preocupante também, essa questão do piso salarial, porque a gente está vendo o que está acontecendo na enfermagem. Então, assim, pode, aparentemente, para os profissionais, parecer ser muito bom o aumento do piso, mas eu acredito que as pessoas não sabem o tiro no pé que elas estão dando, né? Com o desemprego que vai acontecer. Eu já ouvi falar, até conversei com o Sérgio, tem hospitais que vão colocar enfermeiro para operar ventilador mecânico, tá? Porque, assim, vai aumentar o salário, então vai ter que aumentar o trabalho, né? Então, assim, é uma coisa que é preocupante, ao mesmo tempo que é bom, é muito preocupante, porque tudo que está ruim pode piorar. Então, eu não sei como o conselho pode se posicionar dessa forma. Eu sei que é complicado, porque a maioria da população é fisioterapeuta, não é dono de clínica, nem empresário, mas é uma coisa que pode complicar para a nossa profissão. Então, eu queria deixar isso aqui também gravado na plenária, a minha opinião em relação a isso, tá? Então, como o caixa é muito grande, como que a gente poderia fazer para atuar dessa forma? Eu não sei, tá?
Obrigado, Ana. A gente está com um processozinho já, né, em andamento com o pessoal da comunicação, que foi aprovado o mapa de compras, né, que se passar tem que ir para a plenária, né, de contratar agência de comunicação. Por quê? Porque a contratação de agência de comunicação, ela não é pela 8666, né, ela segue algumas coisas da 8666, mas tem uma lei própria, né, que veio depois daquele escândalo do PT, lá do Valério Duto, lá atrás, daquele Karekovski lá que foi preso. Então, assim, lá de Minas. Então, assim, se criou uma lei própria, então, assim, é uma lei que ela demanda alguns detalhes, assim, são bem chatinhos. Aí o pessoal da comunicação está trabalhando com isso, assim que estiver pronto o processo, né, ele vai, né, para a licitação, e aí a gente vai passar de novo pela plenária. Eu também entendo assim, que a gente tem que tentar recuperar essas dívidas, o gasto corrente tem que ser usado realmente o que entra, né? E o superávit a gente tem que reaplicar, reinvestir na fisioterapia. O COFITO... E terapia ocupacional. O COFITO seguiu, desculpa. O COFITO seguiu o nosso conselho, né? Contratou um escritório privado para aquela questão lá do STJ, né? O escritório do Sepulcro da Pertence, né, Alana? E foi contratado um dos pertences para estar fazendo a defesa lá no STJ. Então, tiraram os escorpião do bolso lá no COFITO. Tá? Que lá o superávit é de 150 milhões, né? Enquanto o nosso é de 4, de lá de 150 milhões. Tá? Eu queria só complementar, Nada, e pessoal, só lembrar assim, que as contas estão saudáveis, esse dinheiro tem, mas lembrar que a nossa tendência é de diminuir em termos de entrada, e a gente tem, né, essas despesas. Então, a preocupação é manter tudo saudável mesmo, esse é um ponto. E o outro ponto que eu acho que tem que ser ressaltado é o trabalho do pessoal da contabilidade e da negociação atrás das pessoas que estão em dívida com o Conselho. Esse trabalho tem sido contínuo, e não é fácil, extenso, e sempre na tentativa de buscar estratégias para a gente poder ter isso solucionado, resolvido, tá? É só para constar aí. Isso aí. Vamos passar agora, né? Por favor, não, já foi. Erickson. Já foi? Darlan. Darlan. Para mim, não restam dúvidas quanto à prestação de contas. Aprovo também. Obrigado. Mais alguém não, né? Não. Nara, você acha que você não votou, né, Nara? Votou. Votei inicialmente, sim. Tá bom, obrigado. Agora parece que o Darlan pediu para colocar alguma coisa aí. Fala aí. Darlan, não, desculpa, não. Gente, eu só vou pedir licença, que eu estou num evento aqui e estou precisando sair, tá? Então, Tá bom. bom restante aí. Então, já encerrada a prestação. Rosa. Tu espera só um minutinho, então, Rosa, bem rapidinho, que é só sobre o Encerrada a prestação de contas, tá? Então, foi aprovado por unanimidade. Agora o não vai... rapidinho.